Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E hoje, hoje sábado, exatamente. Aos sábados, nós estamos aqui em nossa escola puritana, onde estamos estudando aqui esse livro, O Peregrino, do John Bunyan. John Bunyan, um puritano inglês maravilhoso, que escreveu este livro como uma espécie de alegoria à vida do cristão, que abrange todas as fases da vida do cristão no decorrer de sua peregrinação. E eu encorajo a você, meu irmão, minha irmã, crentes, ou a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não se entregou a Cristo, a estudar conosco justamente este livro deste grande puritano inglês, John Bunyan, neste livro chamado de O Peregrino. Nós trazemos esse conteúdo para vocês aqui pelo nosso Ministério Cinco Solas e, com a graça de Deus e para a honra do nome do Senhor, eu encorajo você, caso ainda não tenha feito, a se inscrever aqui embaixo. Está o endereço do nosso grupo no Telegram, nosso grupo oficial de estudos teológicos com foco na teologia puritana no Telegram. t.me/5 solas oficial. Venha estudar conosco. Nós temos diversos recursos ali e 99% desses recursos completamente gratuitos, tá bom? Então venha estudar teologia puritana conosco. Dito isto, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de hoje, né? Como você está observando, nós estamos aqui no ombro desse gigante maravilhoso do John Bunyan, conhecido como o Latoeiro de Bedford, né? Que dentro de uma prisão ele nos legou um mapa da alma humana. E hoje nós adentraremos nessa aula de hoje, aqui no capítulo 6, em um dos lugares mais perigosos da jornada do peregrino e da nossa jornada também enquanto cristãos, a Feira das Vaidades. Acompanhe comigo esta aula. Imagine uma cidade onde a feira nunca termina. O texto aqui, no capítulo 6 deste livro O Peregrino de John Bunyan, nos diz que essa feira não é algo novo. Ela é um empreendimento muito antigo, estabelecido há quase 5.000 anos por uma trindade profana. Que trindade é esta? Beelzebu, Apolião e Legião. Beelzebu, Apolião e Legião. E o que é que se vende nesta feira? De tudo. Se vende casas, terras, honras, títulos. Mas a lista, de acordo com John Bunyan, aqui no capítulo 6, fica cada vez mais macabra. Vendem-se também esposas, filhos, vidas, sangue, corpos e almas. John Bunyan nos alerta que o caminho para a cidade celestial passa inevitavelmente por dentro desta cidade. Não há desvio, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Não há desvio. Até o nosso Senhor, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo, passou por lá e foi tentado, mas ele não gastou um centavo sequer com a vaidade. Quando o cristão e fiel entraram nesta feira, o alvoroço ali foi imediato. Por quê? Você deve se perguntar. Porque a santidade incomoda. Ontem, hoje, incomodará enquanto a Nova Jerusalém não for estabelecida
em uma nova e eterna realidade na segunda vinda do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santidade incomoda. O texto destaca 3 motivos para que esta santidade incomoda. Primeiramente, as vestimentas. As vestimentas de santidade incomodam. E aqui no livro do John Bunyan, tanto o cristão quanto o fiel, eles tinham essas vestimentas que denotavam a sua santidade. Eles se vestiam de forma distinta daqueles que seguem a moda deste mundo. Em segundo lugar, a sua fala. Cristão e fiel, eles falavam o idioma santo de Canaã. E os carnais não conseguiam entender a linguagem espiritual. Mas o terceiro ponto é o mais cortante. Quando os mercadores perguntaram ironicamente para eles: o que vocês querem comprar? Eles olhavam para o céu, tapavam os ouvidos e respondiam com gravidade: compramos a verdade. Que resposta! Que resposta! Nós podemos trazer aqui, justamente para a nossa vida, nós podemos observar, meus amados irmãos, nós podemos observar que justamente esta santidade, ela incomoda por conta das vestimentas de uma pessoa piedosa. Não só, mas também é importante as nossas roupas terem modéstia, as nossas roupas serem decentes. E aqui eu me dirijo tanto a mulheres quanto aos homens. Roupas que não marquem o nosso corpo com uma sensualidade. E não adianta alguém vir com a desculpa: mas o problema está no olho de quem vê. Não, não é desta forma. Não é desta forma. O problema está justamente naquilo que é oferecido. Porque se não houver oferecimento, se não houver esta demonstração, você não terá olhos que consigam observar, pelo menos de maneira aparente e física. Na mente, só Deus sabe. Mas as vestimentas devem ser santas, tanto para o homem quanto para a mulher. O nosso falar deve ser santo também. Nós devemos evitar o máximo possível e nunca pronunciarmos palavras de baixo calão, palavras feias, palavrões, xingamentos, maledicências, fofocas, intrigas. O nosso idioma, a nossa fala tem que ser o idioma de Canaã, o idioma de Nova Jerusalém, o idioma de santidade. O idioma de santidade. E nós devemos sempre lutarmos e perseguirmos a verdade. Lutarmos e perseguirmos a verdade. Essa postura, perdão, meus irmãos, essa postura ofensiva à vaidade levou-os à prisão e finalmente ao tribunal. Então, aqui no capítulo 6, nós observamos que por conta da sua santidade na fala, na vestimenta, de procurar a verdade, tanto o cristão quanto o fiel foram presos e levados ao tribunal. E olhem quem preside a sessão deste tribunal. O nome do juiz, de acordo com John Bunyan, é Doutor Ódio ao Bem. Esse era o nome do excelentíssimo senhor doutor juiz do Tribunal da Feira das Vaidades. O doutor Ódio ao Bem.
Meu amado, minha amada, não espere justiça de um sistema que odeia o Senhor. Não espere justiça. Não espere que prospere a verdade quando todo o arcabouço daquela sociedade estava baseado na mentira. Não espere. Volto a dizer, não espere justiça e verdade de um sistema que odeia o seu Senhor, que é justiça, que é verdade, que é vida. Agora, qual foi a acusação formal que foi feita neste tribunal contra o cristão e o fiel? Qual foi a acusação formal? Foi dito ao juiz Dr. Ode Albem que tanto o cristão quanto o fiel eram inimigos do comércio, causadores de desordem e que suas opiniões perigosas afrontavam as leis do príncipe deles. E quem era o príncipe? Ora, Beelzebub. Essa foi a acusação que eles sofreram. Para condená-los, o mundo trouxe 3 testemunhas. Ouçam os nomes: inveja, superstição e adulação. A inveja disse, abre aspas, conheço este homem há muito tempo. Ele condena nossas boas obras. Foi o que a inveja disse como base para a acusação de cristão e de fiel. A superstição, por outro lado, reclamou, abre aspas, ele disse que nossa religião é inútil e não agrada a Deus. A adulação sempre serviu aos poderosos, acusou o fiel de falar mal de seus nobres amigos. O senhor velho homem, o senhor prazer carnal e o senhor luxúria. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas aqui que estão aprendendo conosco, estudando conosco este maravilhoso livro do John Bunyan. O mundo se sente insultado quando a santidade expõe a podridão de seus nobres amigos. Mas o fiel, ele não recuou. Ele não recuou. A sua defesa foi teológica e foi precisa. Fiel disse ao juiz: quanto às leis do seu príncipe, elas são diametralmente opostas ao cristianismo. Se eu falei mal, convença-me do erro. E sobre a religião da superstição, ele cravou uma estaca doutrinária. Vou abrir aspas aqui para a defesa do fiel. Não existe fé divina sem a revelação divina. Qualquer coisa feita na adoração que não esteja em acordo com a revelação divina provém da fé humana, a qual não traz vida eterna. É por isso que nós, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, possuímos o sola escritura. Toda a nossa fé, todas as nossas regras de prática, de culto, de adoração, a nossa teologia toda salvífica é baseada nas escrituras sagradas. Porque, como diz John Bunyan, aqui, pela boca do seu personagem, do fiel, não existe fé divina sem a revelação divina. Por isso nós somos conhecidos, nós, os puritanos de hoje, como os Bíblias, os santarrões, aqueles que são ditos até por fundamentalistas, radicais, fanáticos. Se isto significar o nosso amor, o nosso apego à verdade divina,
exposta exclusivamente nas Escrituras, nós aceitamos essa pecha de bom grado. O júri, composto por figuras como o Senhor Cegueira, o Senhor Malícia e o Senhor Crueldade, saiu para deliberar. A sentença já estava dada antes mesmo do julgamento. O Senhor Cegueira disse: "Vejo claramente que é um herege." O Senhor Malícia confessou: "Eu odeio simplesmente olhar para o rosto dele." O Senhor Crueldade, pelo seu lado, sugeriu: "A forca é boa demais para ele." O veredito foi unânime: culpado. A sentença? A morte. Neste capítulo 6 deste livro, os carcereiros, incentivados pela população desta cidade e pela sentença deste iníquo juiz, torturaram o fiel, açoitaram o fiel, apedrejaram, esfaquearam e queimaram até as suas cinzas. Este foi o destino terreno do fiel. Aos olhos do mundo, foi uma derrota humilhante. Mas eu conclamo a vocês abrirem os olhos da fé. John Bunyan nos conta o que a multidão não viu. Aquela multidão da Feira das Vaidades não viu. Atrás da multidão, uma carruagem atrelada a alguns cavalos, esperando o fiel para transportá-lo através das nuvens com sons de trombetas ao portão celestial. John Bunyan nos ensina que o fiel não morreu. O fiel foi promovido ao gozo, ao descanso e ao seu prêmio em Cristo Jesus, nos palácios celestiais do nosso Deus. E cristão? O plano era matá-lo também. Mas aqui brilha a soberania divina. O texto diz: "Mas aquele que governa todas as coisas e tem o poder do ódio deles em sua própria mão, habilitou o cristão para escapar." Percebe? Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do nosso Pai Celestial. Cristão saiu da prisão não porque foi esperto, mas porque Deus ainda tinha uma estrada para ele percorrer. E observe que Deus agiu de duas formas aqui com dois crentes fiéis. É o que o John Bunyan nos ensina aqui, nos trazendo esta grande doutrina das Escrituras Sagradas. Que a uns, Deus, na sua misericórdia, ele livra da perseguição e da morte. A outros, ele capacita para que passe pela perseguição e pela morte. Assim foi com fiel, que foi torturado e morreu pelo Evangelho. E assim foi também com o cristão, que foi liberto. E na Bíblia nós temos vários exemplos. O que me traz à mente agora, a título de recordação, é Tiago e Pedro, que foram presos juntos, mas Tiago morreu, foi assassinado pelos judeus e pelo Império Romano, mas Pedro foi liberto da prisão. Dois homens de Deus, com destinos diferentes, mas ambos objetos do amor, do cuidado e da salvação de Deus. Irmãos, a lição hoje é clara. Se você quer caminhar para a cidade celestial,
Você, eu, nós teremos que passar por essa feira das vaidades. Vão estranhar as nossas roupas, vão zombar da nossa linguagem, vão nos odiar, porque nós só queremos a verdade. Como assim? Vocês não querem a mentira? O crente só quer a verdade. Mas lembre-se, meu amado irmão, minha amada irmã, o julgamento do doutor ódio ao bem é temporário. É temporário. A carruagem de Deus é eterna. E para você que ainda não se confiou a Cristo, é o momento. É o momento de você se arrepender dos seus pecados e vir para os pés de Cristo, porque só nele nós temos a salvação. Que o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga, nos dê a coragem de fiel. Nos dê a coragem de fiel. Eu me chamo Eduardo Freitas e você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu aguardo você na nossa próxima aula no capítulo 7 do livro O Peregrino de Jambânio. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.